Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Hoje mais um devocional, mais um aprendizado para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar com o tema nada mais, nada menos do que por que eu oro e as coisas não mudam, né? Por que parece que Deus não está me ouvindo? Deixa eu colocar meu celular aqui no silencioso, senão vai ficar difícil, né? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença para apresentar ao Senhor mais esse devocional, mais esse dia, mais essa oportunidade. Que o Senhor venha saciar a fome e a sede dessa pessoa que está aí do outro lado. Que o Senhor assuma a direção e o controle daquilo que iremos ministrar aqui. E eu peço que o Senhor, meu Pai, já vai preparando cada coração para receber essas sementes. Que o Senhor traga o entendimento revelado da Tua palavra e que sejamos cheios da Tua glória no nome de Jesus. Que o Senhor se faça presente, porque sem o Teu Espírito Santo nada podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos no tema, né, sobre esse tema que eu vou ministrar aqui hoje, por que eu oro e as coisas não acontecem, eu quero mostrar para você, porque ontem, no devocional de ontem, quando eu estava falando sobre os temperamentos, eu parei por alguns instantes, porque a minha Bíblia, ela começou a brilhar com um pó de ouro. E aí, as minhas mãos também, e eu não consegui mostrar aqui, porque não tinha como eu gravar aqui na hora para transmitir, porque eu uso a câmera do computador. Então, gravei aqui para vocês verem o que é a mão com pó de ouro. Quando Deus se manifesta em glória, quando a sua presença se manifesta e é derramado pó de ouro nas nossas mãos, às vezes vem no rosto, às vezes vem nos pés, nos braços, o corpo inteiro, seu rosto fica brilhando. Isso é a manifestação da glória do Senhor. Isso mostra que a presença do Senhor está aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na outra tela, que eu consegui colocar aqui na outra tela para vocês verem o que é. Para você aí que duvida, você vai ver aqui agora. Você vai ver aqui agora. Deixa eu mostrar para você. Ó, essa daqui. Eu vou dar um pause aqui, tá? Um pause não, né? Liberei. Tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo esses brilhos? Ó. Olha só. Isso é pouco, tá? Tem dia que tá mais. Ó. Olha aqui. De novo. Ó. Bora lá. Já deu para ver bastante, né? Isso se chama pó de ouro. Kelly, o que eu faço com isso? Para que serve isso? É só para você saber que a manifestação, Deus se manifesta de várias formas. E Ele, ontem eu dei algumas formas como Deus se manifesta. E uma delas é o pó de ouro nas mãos, penas que se materializa, pedras do céu que se materializa, pedras mesmo, de joias, colares, anéis, tudo isso é real. O arco da glória, maná, o maná, pão do céu. Isso são sinais e maravilha. Isso é só para quem crê, não é para qualquer pessoa. Kelly, você já presenciou tudo isso? Só não presenciei ainda o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro ainda não se materializou. Mas as outras coisas, pó de prata também eu nunca vi. Sempre materializa o pó de ouro. Sempre tem ouro nas minhas mãos. E a Bíblia ontem estava brilhando dessa forma, manifestando a glória e a presença do Senhor. E todo aquele que crê, vive isso, né? É que talvez você não sabe perceber esses sinais,
Mas quando você ora, você se dispõe a orar, Deus ele se materializa através das suas mãos, seus pés, através do pó de ouro, o calor que você sente excessivo, que vem de baixo para cima, né, através dos pés, as penas dos anjos que se materializa. É tipo assim, aqui dentro da minha casa não tem passarinho aqui. Então, se materializar aqui na mesa ou aqui na roupa, né? Eu sei que é a pena dos anjos que nos acompanham. Cada pessoa tem pelo menos 4 anjos protetores que acompanham. É que vocês não sabem, mas esses anjos eles te guardam e te livram de todo mal. Uma coisa que é importante, e eu vou falar aqui para você aqui agora, o Espírito Santo me deu esse entendimento agora, tá? Entendimento que fala essa revelação agora, não estava no cronograma. Mas aqui o Espírito Santo tem liberdade para falar com você, tem liberdade para te instruir. Se ele me trouxe isso agora, é porque alguém aí precisa ouvir a respeito disso, tá? Tipo assim, se nós temos anjos que nos acompanham, eu lembrei aqui agora. Eu vou trazer um outro tema para vocês, tá? Amanhã, vou trazer no devocional de amanhã, o tema sobre anjos e demônios. O Espírito Santo me deu aqui agora. O Espírito Santo me deu aqui agora. Porque eu comecei a falar dos anjos. Eu vou terminar esse devocional aqui, eu vou gravar em seguida sobre anjos e demônios, tá? Vamos lá. Se cada pessoa tem pelo menos 4 anjos que nos acompanha, o que acontece? Os anjos, para eles estarem conosco, eles precisam se alimentar da glória de Deus. Como assim? Para os anjos permanecerem no ambiente onde você está, você precisa o quê? Adorar a Deus, porque os anjos se alimentam da glória. Como assim? Vamos lá, vamos para um exemplo prático. Se na sua casa não existe louvor e adoração, se a sua boca não glorifica a Deus o tempo todo, se a sua boca sai maledicências, saiba que os anjos eles se retiram e você fica desprotegido. Olha como isso é sério. Que eu tô falando aqui para você. Se os anjos se alimentam da glória, então o que precisa acontecer? Para eles permanecerem na sua casa e ao seu lado, você precisa estar em adoração o tempo todo. Como assim? Você põe um louvor na sua casa, você coloca oração, você coloca um fundo musical, igual eu tô ouvindo aqui, sabe? Esse fundo musical, esse soaking, que é um instrumental espiritual, isso aqui traz um ambiente de paz para o seu ambiente. Os anjos, para eles se alimentarem da glória de Deus, eles precisam estar num ambiente de glória. A sua casa precisa ser um ambiente de glória. Precisa ter louvor o tempo todo, oração o tempo todo. A sua boca precisa profetizar o tempo todo, parar de dizer coisas negativas. Se você quer que os anjos do Senhor estejam ao seu lado, acampados ao seu lado, para te guardar em todo o tempo, você precisa estar num ambiente de glórias. O espaço onde você está precisa ser glorioso, com louvores, orações, para que os anjos se alimentem dessa glória. Se não existe isso na sua casa, o que acontece? Eles se retiram. Por quê? Porque eles precisam da glória de Deus. Eles voltam para onde, Kelly? Para o céu, num ambiente de glória, onde o Santo do Santo está. Então,
Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que tem dentro da sua casa. Às vezes objetos consagrados que você nem sabe que você tem, às vezes você ganhou de uma pessoa. Já estou entrando num assunto de libertação aqui, mas não é o foco agora. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm anjos que guardam e livram de todo mal. Por isso as crianças são tão puras, que tem crianças que veem os anjos. E esses anjos precisam se alimentar da glória. Ó, tô falando, a minha mão já começou a brilhar. Minha mão começou a brilhar. Olha. Começou a brilhar. Não sei se a minha câmera vai... Ó. Vamos lá. Vou tentar deixar focar aqui, ó. Eita. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas minhas mãos já tá cheio de pó de ouro. Gente, isso é impressionante. Impressionante. Obrigada, Pai, por essas manifestações. Enfim. Cuidado com o que você fala, a forma como você vive. Tenha o hábito de deixar louvor na sua casa, fundo instrumental tocando, um ambiente de paz, um ambiente de glória, para que os anjos estejam na sua casa, na sua vida, combatendo potestades espirituais. Amém? Vamos lá. Vamos voltar ao tema. Será que eu consigo voltar ao tema? O Espírito Santo mudou a palavra. O Espírito Santo mudou a palavra. Mudou a palavra. Vamos lá. Espírito Santo, eu vou fazer. Aguarde, o devocional de amanhã vai ser anjos e demônios, tá? Vamos lá. Há um momento na nossa caminhada, né, no decorrer, quando a gente conhece a Deus, estamos conhecendo a Deus, desenvolvendo uma amizade para amá-lo. Existe um momento em que a oração deixa de ser confortável e passa a ser dolorosa. Como assim, Kelly? Todos que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você nasceu de novo. Então tem a fase de você estar no leite, tem a fase da papinha e tem a fase de comer alimento sólido, mocotó. Existem fases e etapas. Na fase onde você está iniciando, está no leitinho, você precisa de acompanhamento, de alguém que te instrua, que discipula você. Na segunda fase, quando você já começa a adquirir um pouco mais de conhecimento, você começa a andar, dar seus primeiros passos, né, sozinho. E na terceira etapa, que já é até a etapa do alimento sólido, você já consegue se virar e você já consegue caminhar sozinho, sem a ajuda de uma outra pessoa. Você já amadureceu na fé. Vamos lá. A oração tem horas que ela vai ser bastante dolorosa para você orar. Não porque deixamos de crer, não é isso, mas porque continuamos crendo mesmo sem ver. Você dobra o joelho, usa as mesmas palavras, clama ao mesmo Deus, mas algo mudou? A resposta não vem. O céu não se abre, a situação não se resolve e o milagre não acontece. E o mais angustiante não é a demora, não é a demora. Outro dia eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o silêncio de Deus. Não é a demora que é angustiante, é o silêncio. O silêncio, isso
Isso machuca e dói bastante. Por que o silêncio para o coração ferido soa como rejeição da parte de Deus? Soa como distância, soa como abandono. Por que esse silêncio gera esse tipo de comoção em mim? É neste lugar que nascem perguntas que quase nunca viram oração. O que é? Quais são essas perguntas? Por exemplo, será que Deus se cansou de mim? Você já fez essa pergunta? Eu já. Será que minha fé é pequena demais? Eu também já me fiz essa pergunta. Será que estou orando errado? Todo dia eu pergunto isso. Será que eu estou orando certo, Pai? Por que Ele responde os outros e não a mim? Nossa, essa pergunta eu já fiz muito ela. O Senhor só faz para os outros. Eu devo estar em pecado. Eu não sei por que o Senhor não fala comigo. Essas eram as minhas perguntas. E essas perguntas não são rebeldia, tá, gente? São sinais de um coração que ainda espera, mesmo estando machucado. A Bíblia não romantiza esse lugar, ela dá nome a ele. Por exemplo, Jó orou e sofreu. Davi clamou e se sentiu esquecido. Abacuque perguntou: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Jesus suou sangue, gotas de sangue, e ouviu o silêncio do céu. Sabe quando Jesus estava lá na cruz e ele pergunta para Deus: Pai, por que tu me abandonaste? Deus não abandonou Jesus naquele momento. Pelo contrário, imagina você entregar o seu filho a sacrifício a pessoas que são ingratas. E quando Jesus estava na cruz, que ele fez essa pergunta para Deus, Deus virou o rosto. A dor. Mas Jesus triunfou, ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. O silêncio de Deus não é um tema, como que eu vou falar? Eu não sei se a palavra certa seria moderna. Eu não sei se o silêncio de Deus não é um tema, tipo assim, moderno. Na verdade, é uma experiência antiga dos que andam com Ele. Por exemplo, aqui está uma verdade que quase ninguém te ensina. Quase ninguém vai te ensinar isso. O que é? Deus não nos leva ao silêncio para nos afastar. É ao contrário. Mas é para nos amadurecer. Amadurecer de que forma? Quando Deus silencia, Ele não está inativo. Ele está profundamente ativo, trabalhando em camadas que a pressa não alcança. Às vezes Ele se cala porque a resposta nos destruiria antes de nos preparar. O milagre nos tiraria do processo, que o processo é importante, não é só a bênção. O alívio imediato nos roubaria da transformação eterna. O problema é que nós fomos ensinados a medir a presença de Deus pela mudança externa, mas Deus mede sua obra pela mudança interna, a mudança em mim, a mudança no meu trabalho. Quando nada muda fora, quando nada está mudando fora, olha, memorize isso, hein? Quando nada está mudando fora, Ele está o quê? Curando aqui dentro. Curando aqui dentro. Quando a situação permanece, Ele está fortalecendo o seu coração. Isso é resposta para você. Quando o céu parece fechado, Ele está abrindo raízes profundas na sua alma. Isso é poderoso, isso é glorioso. A transformação que você não está vendo, porque os seus olhos querem ver somente o que é externo.
Vamos lá? Essa não é uma mensagem, por exemplo, para quem quer respostas rápidas. É para quem quer fé profunda. Não é para quem quer controlar Deus. É para quem quer confiar, mesmo sem entender. Esse devocional, o que é para esse devocional? É como apressar. Ele não vai te ensinar. Esse devocional ele não vai te ensinar a apressar Deus, nem como manipular as respostas, nem como fingir que a dor ela não existe. Esse devocional ele vai te conduzir ao quê? A uma fé que sobrevive ao silêncio, uma oração que permanece mesmo sem eco, um coração que descansa mesmo sem explicação. Tá, se você está neste lugar, cansado, confuso, mas ainda aqui, saiba de uma coisa: Deus não se afastou, Ele se aproximou de um jeito mais profundo para ganhar o quê? O teu coração. E talvez o maior milagre que Ele está fazendo agora é o quê? Não seja mudar a situação, mas não deixar sua fé morrer no processo. Eita glória! Eita glória! É não deixar a sua fé morrer no propósito, no meio do processo. No meio do processo. Como que eu vou explicar para você? Davi orou. Aqui. Deixa eu pegar. Davi orou e passou por muitas batalhas. José orou e foi preso. Abraão recebeu uma promessa e teve que esperar décadas. Isso não quis dizer que Deus não estava agindo no processo. Em Jeremias 33:3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ouve, mas ouvir não significa responder do seu jeito, do jeito que você espera, nem no tempo que desejamos. Na Bíblia existe 4 tipos de respostas de Deus. Quais são as respostas do Senhor? Sim, essa aí você conhece. Não, tipo, espere, e eu tenho algo melhor. Então, repita comigo. As respostas de Deus é o sim, o não, espere ou eu tenho algo melhor para você. O problema é que fomos ensinados aqui a reconhecer somente o sim como resposta. Mas o silêncio também é linguagem divina e também é resposta do Senhor para você. A pergunta profunda: se Deus não está mudando a situação, será que Ele não está tentando mudar você? Se Deus não está mudando essa situação, será que não é você que precisa ser mudada? Será que é você que não precisa ser transformada? O silêncio de Deus é um lugar de maturidade. Em Lamentações 3:26. É bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. O silêncio não é abandono, é tratamento espiritual para você. José orou, igual eu falei antes, mas foi preso antes de governar. Davi foi ungido rei, mas passou ano fugindo, de quem? De Saul. Saul começou a persegui-lo. Abraão recebeu a promessa, mas esperou por décadas, anos. E Jesus orou no Getsêmani e o cálice não foi retirado. Ele disse para o Senhor: Pai, se for possível, afasta esse cálice. Ele suou gotículas de sangue porque ele também teve medo.
e o cálice não foi retirado. Precisou concluir o processo mesmo com muita dor. Deus não tem pressa porque Ele trabalha o quê? Em profundidade. Ele não é um drive-thru, não é um fast food, não é. Deus não trabalha dessa forma e Ele não vai fazer da forma como você está querendo. Às vezes não. A forma como Deus trabalha é totalmente diferente daquilo que imaginamos, ok? Uma verdade espiritual para você. Milagres mudam cenário, certo? Mas os processos mudam o quê? Pessoas. Não dá para pular processos. E Deus valoriza mais quem você se torna do que o que você recebe. Amém? Vamos lá. Quando Deus ele não está mudando a circunstância, Ele está mudando o interior da pessoa. Em 2 Coríntios 12:9, 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho. E você sabe o que aconteceu? Deus não removeu, mas revelou uma graça para ele. A minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E isso nos ensina algo profundo. Às vezes o milagre não é tirar o problema. O milagre é não desistir mesmo com o problema. Você não pode desistir daquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Você não pode desistir só porque ficou difícil. Uma pergunta que é confrontadora. Você quer que Deus resolva a sua dor? Ou quer que Ele te forme através dessa dor? Te molde através dessa dor. No devocional de ontem, eu disse que o meu temperamento ele foi transformado. O temperamento ele não muda, mas ele pode ser transformado, ajustado, alinhado. Porque eu passei por muitos processos de dores que doeram na alma. Dores que fizeram eu melhorar como pessoa, transformou o meu caráter. A oração ela não é controle, é um controle. Tipo assim, você ora para controlar Deus para fazer o que Ele quer, aquilo que você quer. Não, não é isso. É um alinhamento com o céu. Como que é esse alinhamento com o céu? Muitas vezes oramos assim, ó. Deus, entra no meu plano e me abençoa. Mas a oração bíblica correta seria: Deus, tira meus planos errados e me alinha com os teus planos. Essa oração ninguém faz. Ninguém faz, sabe por quê? Porque tem medo. Tem medo. Deus tem medo de fazer uma oração assim e Deus realmente começar a tirar as coisas. Vamos lá. Quando nada muda, Deus está nos ensinando a confiar e não a controlar a situação. Tem diferença, tá? Vamos para uma aplicação prática aqui para nossa vida. Vamos lá para algumas perguntas. Você continua fiel quando não sente nada? Quando não sente nada. Você continua, por exemplo, orando quando não vê resposta? Sua fé depende do resultado ou de um relacionamento? A fé madura não vive de respostas rápidas, ela vive de uma confiança profunda no Senhor. O que fazer enquanto nada muda? Tá, Kelly, não tá mudando, tô orando, não tá acontecendo nada. Continue orando, mesmo cansado. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o seguinte: orar sem cessar. Não pare no silêncio. Silêncio não é o fim de uma conversa. Outra, o que eu tô falando aqui, ó, o que fazer enquanto nada muda?
Orar sem cessar. Primeira coisa, 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Segundo, examine o coração. Não para se culpar, mas para crescer. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, diz. Sonda-me, ó Deus. Às vezes Deus quer curar motivações, não apenas situações. Deus, ele leva em consideração a intenção e a motivação do seu coração. Você está motivado ao que para buscar por isso? Qual que é a sua intenção em ter isso? Terceiro, obedeça mesmo sem entender. Obedecer o quê? A direção do Senhor. Abacuque 2,4 diz: o justo viverá o quê? Pela fé. Obediência sem explicação. Isso aqui é nível alto de intimidade com o Senhor. Obediência sem explicação. Quando Deus pediu para Abraão sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra onde Deus ainda ia mostrar. Onde já se viu você pegar a sua família e sair sem direção, sem rumo, porque Deus ainda ia mostrar o local. Isso é confiança, isso é intimidade, isso é nível alto de intimidade. Confie no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28. Mesmo quando não vê, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Uma reflexão aqui para você. E se esse tempo de silêncio, de Deus não for castigo para você, mas preparação para receber aquilo que você está buscando? E se Deus estiver fortalecendo para sustentar o que você pediu? E se Ele estiver te ensinando a descansar nele e não nas respostas? O céu nunca está vazio. Quando Deus parece em silêncio, Ele está escrevendo algo eterno para você. Sabia que tem pessoas que falam assim: eu creio que Deus vai operar um milagre. Eu creio que Deus vai transformar. Vamos dar uma situação clara aqui, corriqueira. Suponhamos que você é casada e que seu marido ele é desviado. Um exemplo, um é desviado e o outro busca o Senhor. E aí você o tempo todo diz, eu confio que Deus vai transformar o meu marido, ou vai transformar o meu namorado, ou vai transformar a minha mãe, ou vai transformar seja lá o que for. Aí no dia você tá lá no fogo orando por essa pessoa, aí daqui a pouco, essa pessoa faz algo que vai te aborrecer. Aí o que acontece? Você começa a murmurar, começa a falar porque esse traste não serve para nada, porque esse traste não presta para nada, não serve para nada. E tipo assim, quando isso acontece, quando o problema vem, é Deus revelando para você. Isso é teste que Deus faz, tá? Como que eu aprendi? Eu aprendi isso, eu peguei a chave e entendi como que Deus me mostra. Eu tenho fé que meu marido vai mudar. Só que quando vem o problema, o seu marido chega batendo de frente e fala: não creio nesse Deus não quero saber disso. E aí você fica: Senhor, esse homem não muda, esse homem não vai mudar. Você sabe o que está acontecendo com essa situação? Quando vem o caos, quando vem uma situação caótica, é Deus trazendo a resposta para você. Quando vem a situação, nesse caso, Deus vai ficar em silêncio, vai falar. E o silêncio está mostrando para você que, na verdade, você não crê, você é incrédula. Deus está mostrando que você é incrédula, que você não crê. Através do quê? Da situação que surgiu, do problema. Aí tipo assim: pai, eu quero uma casa. Tá toda cheia de fé, porque pediu uma casa e Deus falou que vai te dar uma casa. Aí você começa a procurar casa.
Aí chega lá, aí o corretor, ou seja lá, o banco fala, ó, não tem como fazer isso aqui não, porque precisa disso, disso e disso. A forma como você reage quando o problema vem é o que determina tudo, sabia? É o que determina tudo. É Deus revelando para você o que está verdadeiramente no seu coração. Aí você saiu para buscar essa casa, o gerente falou que não ia ter como, que não dá para fazer isso. Aí, por exemplo, duas reações. Ou você pode se entristecer. Tipo assim, ai pai, não deu certo, ele falou que não vai dar certo. E agora? E agora, o que eu faço? Deus mostrando para você, você não crê. Deus mostrando para você que você ainda é incrédula e não crê totalmente, mesmo dizendo que crê. Aí a outra situação é o gerente falar, não dá para fazer isso, não dá certo, porque precisa disso, disso, disso e disso. Ao mesmo tempo que ele faz isso, você ainda continua para cima. Não, no nome de Jesus já deu certo. A terra já é minha, a casa já é minha, já tomo posse no nome de Jesus. São diferentes reações, mas que determinam o resultado final. Sabia? Que é isso que determina o resultado final? Quando vem a prova, Deus ele fica em silêncio para saber se você aprendeu a lição, para saber se você vai manifestar, dar a resposta que precisa, a resposta correta para passar na prova. E Deus não vai falar com você porque ele é o professor, ele é o seu professor, está te ensinando a viver pela fé. Ele não vai te dar resposta. Deus ele vai ficar em silêncio esperando a forma como você vai reagir. E a forma como você reage à situação que vem, aos problemas que vem, é o que determina se você vai ter vitória ou não. E glória a Deus por isso. Vamos orar. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós confessamos que estamos cansados de orar e não haver mudanças. Nosso coração dói, Senhor. Nossa fé oscila e às vezes nos sentimos fracos. Mas hoje escolhemos, Senhor, confiar, mesmo sem entender, mesmo sem respostas. Ensina-nos, Senhor, a descansar no seu tempo, a ouvir tua voz, Senhor, no silêncio e a crescer onde, Senhor, eu queria apenas sair, fugir. Se o Senhor, meu Pai, não mudar essa situação agora, muda-nos, Senhor, por dentro, então. Senhor, que a nossa fé não esteja no milagre, mas no Deus que faz o próprio milagre. Eu entrego, meu Deus, o controle das nossas expectativas. Entregamos nossa dor. Sustenta-nos com a tua presença, com a tua graça, Pai. Fortaleça-nos com o teu Espírito e não nos deixe desistir, Senhor, no meio do processo. Nós confiamos no Senhor, meu Pai, mesmo quando tudo parece o quê? Parado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo dia, um bom descanso e até amanhã, no nome de Jesus.